não vai ter slide, né? Então, primeira coisa diferente é que não vai ter slide. Segunda coisa diferente é que a gente vai tentar analisar vários textos bíblicos, mas para isso eu vou precisar da ajuda dos irmãos para uma questão simples agora: leitura e interpretação de texto. Aí o professor de matemática se arriscando nas coisas que não é dele, né? Mas basicamente é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar para os textos bíblicos e vai tentar fazer um exercício agora de leitura e interpretação do texto bíblico, porque assim a gente vai chegar na ideia central de cada texto, e com isso eu espero que a gente consiga criar uma linha de entendimento, e aí a gente pode falar uma linha de defesa teológica de um ponto de vista muito importante. Nós já pincelamos esse tema algumas vezes em algumas aulas falando do Espírito Santo, né? Mas hoje nós vamos tentar aprofundar a reflexão sobre o dom de línguas e a relação do dom de línguas com o Espírito Santo. Perceba, as igrejas cristãs evangélicas, num primeiro momento, mas depois até por meio de um processo de renovação carismática, as igrejas católicas, elas passam a ter um tipo de defesa teológica numa relação direta e clara. Espírito Santo age sobre as pessoas e ao agir sobre as pessoas, elas falam em línguas. A ponto de, no caso das igrejas católicas, você abrir em alguns canais católicos e dependendo do horário você vai ver lá padres, freiras, várias pessoas falando em línguas também. Do aspecto, vamos, da seara evangélica, digamos assim, protestante, né, você vai ter uma divisão clássica aí das igrejas tradicionais para as igrejas pentecostais. E aí as pentecostais tradicionais ou as neopentecostais, né? Mas de modo geral, o nome já vem pentecostal porque Pentecoste. E o que é o Pentecoste? Era a festa da colheita segundo a tradição judaica que Deus estabeleceu para o povo judeu. Festa da colheita. Você tinha a festa da lua nova, você tinha a festa de não sei o que, você tinha a festa de Pentecostes. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o centro da defesa da relação Espírito Santo e Pentecostes. Nós vamos ler o texto e vamos tentar entendê-lo a partir depois de dois textos do Velho Testamento e voltar para ele. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia,
nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Este é o cerne. Me ajudem agora. De novo. Qual que é o momento? Qual que é o contexto aí? É um contexto de velório? Não, é um contexto de começo de festa ou arroz de festa? Final de festa? Começo ou final? Começo, meio ou fim da festa? Capítulo 2, verso 1. A festa estava no começo? As pessoas estavam chegando para começar a festa? Estavam no? Já estavam arrumando as malas para ir embora. Da festa de Pentecostes, festa da colheita, momento em que as pessoas se reuniram então para agradecer a Deus. No primeiro trecho, do 1 ao 4, a gente está falando então de uma multidão. Estamos falando de uma arena, estamos falando do salão onde aconteceu a festa. Do verso 1 ao verso 4, as coisas estão aonde? Aconteceram aonde? Numa casa. Se é uma casa, por maior que seja essa casa, tem uma quantidade limitada, pensando em multidões, correto? Quem estava nessa casa? O texto não fala, mas a gente pode deduzir do que vem antes, que são os discípulos, certo? E até mesmo depois, quando indagam, não são estes galileus? Ou seja, não é esse o povo lá da Galileia que andava com Jesus? Não são esses os discípulos? Basicamente isso, certo? Então estamos falando de poucas pessoas. E o que acontece ali com os discípulos? Tradição judaica, Pentecostes, cumprindo o ritual, ordenança de Deus, eles estão reunidos, mas no fim da festa então, dentro da casa, o que acontece? Sim? Foi assim? Uma brisa. Ah, que brisinha boa. Foi isso que aconteceu? Não. O que aconteceu? Um vento impetuoso tomou conta do lugar. E eles ficaram o quê? Atônitos, admirados, sem saber como reagir, mas tem um negócio que mudou ali. Vou conversar agora. Vou falar com você do que está acontecendo. E aí, o que acontece? Começam a falar em outras línguas. Tem umas coisas que a gente vai ter que entender depois. Verso 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Línguas distintas, como se fosse fogo, pousou cada um deles. E eles começaram a falar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por consequência, se foi um vento impetuoso, não foi só eles que perceberam esse vento impetuoso, mais gente, e mais ainda começaram a ouvir eles falando, porque eles estavam tomados, cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu então? Um monte de gente. A língua vai rápido, né? Fofocada vai rápido. O que aconteceu? Um monte de gente. Aí a gente vai para a multidão, dos 5 em diante. Então várias pessoas que estavam ali reunidas, para quê? Para o Pentecostes. Judeus esparramados em toda a face da terra, que foram lá para celebrar a festa. Eles começaram a ouvir aqueles galileus incultos, analfabetos, que malemar falavam hebraico, fazendo o quê? Falando em outras línguas. Eles estavam ouvindo, como diz o final do texto,
né, as coisas de Deus, grandiosas de Deus, na sua própria língua. Então é como se houvesse uma grande festa religiosa no Brasil e viesse gente do Brasil inteiro, mas mais do que isso, brasileiros ou pessoas que eram brasileiros de tradição brasileira, de familiar brasileiro, e vieram para cá para celebrar, e mesmo não falando português, vieram para cá, mas de repente elas começam a ouvir chinês, o outro falando inglês, o outro falando italiano, o outro falando alemão, o outro falando russo, na sua própria língua, e eles entendendo as verdades de Deus. Esse é o contexto de Pentecostes. Não da festa de Pentecostes, mas que faz com que haja uma doutrina falando: quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, ela fala em línguas. Já atesto, se isto é ser batizado no Espírito Santo, eu então não sou batizado no Espírito Santo, porque até hoje mal e mal consigo falar o português e me arrisco no inglês. Não posso nem, só arrisco o inglês, nem arrisco, né? Então, isso, faça essa reflexão. Então eu coloco em xeque agora: sou convertido ou não? 2, sou usado por Deus ou não? 3, sou o povo de Deus ou não? É isso que a gente tem que deduzir a partir de uma afirmação: ser batizado pelo Espírito, ter o Espírito Santo em você, é falar em línguas. E é isso que é defendido pelas igrejas pentecostais. Por isso que elas são pentecostais, porque elas se baseiam em Pentecostes. É historicamente isso determinado para elas, não porque elas passaram a ler a Bíblia assim, mas movimento norte-americano, principalmente, na verdade, o primeiro movimento acontece nos Estados Unidos, Rua Azusa lá, Filadélfia, se eu não me engano, não lembro direito, né? Rua Azusa, que ficou famoso, tem até música com isso, onde alguns crentes reunidos numa casa começam a falar em línguas, são tomados pelo Espírito e falam em línguas distintas. Esse movimento se expande e nós temos um outro movimento dentro do contexto brasileiro. Missionários americanos que chegam em Belém do Pará, e aí da Assembleia de Deus americana, e eles chegam em Belém do Pará e começam a evangelizar, mas eles são americanos, falam inglês, e de repente, numa das reuniões, passam a se comunicar, todos eles, falando em outras línguas. Então não eram só eles americanos ali, mas existiam outros, japonês, chinês, italiano, tinha outras nacionalidades ali, eles começam a se comunicar e falar em outras línguas, se entender. E a partir daí então nós temos a inauguração, isso em 1910 mais ou menos, a inauguração de um movimento pentecostal. Certo? Ok. Como é que eu falo ou faço a interpretação correta do texto? Para isso, a gente não fica aqui. A gente tem que ir para Isaías capítulo 28. A gente vai voltar para Atos, mas primeiro vamos para Isaías 28. Do verso 7 ao verso 13. Isaías 28, a partir do verso 7, diz assim: mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? A
Acaso aos desmandos e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. O que esse texto tem a ver com o que a gente está falando lá atrás? Primeiro, Isaías está falando de um contexto corrompido do povo de Deus. Mais especificamente agora, ele está falando de uma liderança religiosa que só faz uma coisa para o povo: preceito sobre preceito, e preceito e mais preceito, preceito aqui, preceito ali. Regras, comportamentos, formas de agir, portar-se, vestir, comer, deixar de fazer ou fazer, de pessoas embriagadas, de pessoas que não estão no seu juízo, no seu cerne, que não estão falando de Deus, mas estão falando de si mesmas. E a constatação aqui é que, verso 11, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Perceba que a profecia está: vocês, povo de Deus, Israel, escolhido por Deus, que abandonou Deus, que decidiu agora viver por regras próprias, que parecem ser minhas, mas não são, estão se entregando à dissolução, à imoralidade. Vocês serão repreendidos por um povo que não é povo, por uma língua que não é a de vocês. Com todo um conjunto de textos nós vamos falar. Isso daqui está falando de quem? De nós, que não somos judeus, mas recebemos a graça de Deus, o amor de Deus, e passamos a adorar a Deus, ser povo de Deus. E temos, portanto, autoridade para falar de Deus, em nome de Cristo, para judeus e não judeus. Corta agora, um pouquinho mais para frente, Oséias, depois de Daniel, Oséias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, capítulo 1. De novo sobre a infidelidade do povo. Palavra do Senhor, capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus.
Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Chamai o vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Povo escolhido não quis ser povo, desfavorecida, não meu povo. Esses vão passar a ser, depois da graça, alcançados pela graça, vão passar a conviver por ou com favor e meu povo. E quem que é favor e meu povo? Quem que é o povo de Deus? Que está falando aqui não é agora mais um vínculo sanguíneo, não é mais agora uma descendência familiar, como eles achavam que era, mas um povo diferente. Pois bem, se a graça, o amor de Deus, a salvação de Deus alcançará um povo que não é o povo judeu, como isso vai se dar? Pela pregação. Mas como que é a história que nós já temos registrado que ocorreu a pregação? Jesus já deixou a deixa, para ser bem redundante agora, né? Eu vou para junto do Pai, mas enviarei o Consolador. E mais do que isso, vós sereis minhas testemunhas aonde? Vocês, discípulos, serão minhas testemunhas aqui em Judá, porque Deus ia salvar Judá. Israel como um todo, separação, 12 tribos, 10 ficam em Israel, 2 Judá. Judá foi salvo, restabelecido o reino, as outras 10 não. Samaria, então está falando Samaria, as outras 10 tribos. Eis que serei minhas testemunhas em Judá, Samaria e confins da terra. Pois bem, Atos capítulo 1. Aí agora a gente volta para Atos. Atos capítulo 1. Uma das últimas conversas de Jesus diante dos seus discípulos. Os discípulos em Jerusalém, a escolha do novo discípulo no lugar daquele que se perdeu. E aí então, tudo isso após a ascensão de Jesus, onde ele fala que enviaria o Consolador. Momento ímpar, único. Até aqui o Espírito Santo de Deus habitava as pessoas, o coração das pessoas? Não. Toda a história antes de Cristo, e nós já falamos isso, o Espírito Santo de Deus vinha sobre a pessoa, ela era tomada pelo Espírito, essa pessoa fazia a obra que era necessária e depois o Espírito se ausentava. História mais fácil de exemplificar, Sansão, ele era tomado pelo Espírito, fazia alguma coisa e depois não fazia mais nada, a ponto de sua última oração ser: toma-me de novo, Senhor, para que eu possa destruir esses filisteus. Então ele é preenchido pelo Espírito Santo, destrói as colunas e mata todos aqueles filisteus, certo? Momentos únicos aconteciam. A partir de Cristo, qual que é a promessa? Eu vos enviarei o Consolador, ele habitará em vós. O Espírito Santo agora, a partir de Cristo, habita o coração do crente, do povo de Deus. Mas isso tinha acontecido? Não. Porque era necessário que ele fosse para que o Espírito viesse. E qual que é o momento que isso aconteceu? Adivinha? E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. E aí então a profecia se cumpre. O Espírito Santo de Deus desce sobre os discípulos. E eles são tomados, cheios do Espírito Santo. Para quê? O que eles fazem?
Eles ficam lá vendo quem está brilhando mais. O que eles fazem? Pregam. Eles falam o quê? Falam coisas que ninguém estava entendendo? Não, eles falam e foram tomados por línguas para pregar, falar das grandezas de Deus, falar de Deus, anunciar naquele momento ímpar da história para gente do mundo inteiro o que? As verdades de Deus. E agora a gente pode ir na Open English, a gente pode fazer o Wizard, a gente pode fazer aí um monte de curso de língua, Duolingo, a gente pode acessar no celular e tentar aprender outras línguas. Mas há 2000 anos atrás, como é que era você aprender outra língua? E às vezes sem ser até alfabetizado na sua própria língua. Não era um negócio tão fácil, concorda comigo? Hoje já não é, lá era mais difícil ainda. E como é que da noite para o dia, do nada, homens incultos começam a falar na língua de várias pessoas, de várias nações que estavam ali representadas? Porque eles foram tomados pelo Espírito. E o Senhor age de modo sobrenatural, dando condições para que eles, ao falarem, eles falassem na língua que o outro pudesse ouvir das coisas de Deus, das grandezas de Deus. E é lógico que não estamos falando de línguas de fogo. Estamos falando línguas como de fogo. Aí eu pergunto para os professores de português de plantão, de e como tem diferença, não tem? Língua de fogo é uma coisa. Línguas como de fogo é outra coisa. Parece, não é. A língua de fogo é de fogo. Ela é queima porque ela é fogo. A língua como de fogo, ela parece uma forma de eu te explicar o que eu estou sentindo, mas não é exatamente isso. É como se me ardesse para falar de um jeito que eu nunca falei, certo? É o texto que está falando desse jeito. E você pode olhar quantas traduções forem, não vai falar línguas de fogo, vai falar línguas como se fossem de fogo. Uma comparação. Todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas. O verso 5 ao verso 13, nós vamos ter de forma muito clara, não existe margem, como nós já lemos, não existe margem alguma para a gente falar que essas línguas são línguas estranhas, línguas de anjos, porque não tinha anjo ali falando isso, tinha gente de tudo quanto é canto falando que estava ouvindo da forma como é a sua própria língua, correto? O texto é muito claro, e se você quiser ir para outras traduções, você pode ir para outras traduções, desde a Ave Maria Católica até a linguagem de hoje. Qualquer escolha, qualquer Bíblia, em qualquer língua, em qualquer tradução, ou vá para o original, o texto aqui vai ser narrado da mesma forma. Pessoas de várias nacionalidades, línguas distintas, passaram a ouvir das grandezas de Deus na sua própria língua. Portanto, o Espírito Santo de Deus tomou os discípulos, porque embora eles tivessem se convertidos, eles não haviam recebido o Espírito, porque isso era um momento ímpar. Jesus foi, agora então inaugura-se a vinda do Espírito. E a partir de então, todos que são convertidos recebem o Espírito Santo de Deus. É a marca, o selo. Certo? Falar em línguas tem um momento ímpar na história. Aí vão falar para mim, não. Você não leu a Bíblia toda, você nem leu Atos tudo. Sabe por quê? Porque Atos 2 fala disso, concordo com você. Mas a gente tem que ir para Atos capítulo 8, então. Atos capítulo 8. Nós vamos ter a morte de Estevão,
As pessoas, então, os cristãos, eles são esparramados, porque começa uma perseguição sobre os cristãos. Tem Filipe pregando em Samaria, o Simão o mágico sendo convertido, Pedro e João em Samaria, depois Filipe e Eunuco. E aí, para nós agora, a gente fica com esse trecho do 14 aqui. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Qual que é o contexto? O povo foi esparramado. Não estava mais agora ali na Judéia. Não estava mais só em Jerusalém. Foi esparramado. E ao ser esparramado, Filipe, ser um deles que pregou fora dos arraiais ali, os discípulos que estavam em Jerusalém ouviram que algumas pessoas lá em Samaria haviam se convertido. O que eles fazem? Vamos lá ver. Ao chegar lá, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Depois vinha a história de Simão Pedro, de Simão o mágico, que viu toda aquela coisa e falou: então eu vou comprar, tem dinheiro, quero comprar esse daí, esse poder. E aí ele é repreendido por Pedro, falando: você é um maldito, se você acha que você pode comprar com seu dinheiro a graça de Deus, né? Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Mas sem entrar nesse mérito da história, vamos para o que nos interessa aqui. O povo que se converteu a Cristo Jesus em Samaria, então, Judéia, Samaria, o que lhes aconteceu nesse momento? Que é narrado para a gente? Eles receberam o Espírito. Mas aqui fala sobre línguas diferentes? Então, pera lá. Atos 2 fala da descida do Espírito e falar em língua. Mas Atos 8 fala que eles receberam o Espírito, foram batizados pelo Espírito depois e passaram a falar em línguas? Não. Mas também Samaria está junto com Judéia, eles falam tudo a mesma língua, então não precisava descer a língua, outra língua. Não é bem assim. Nós temos que entender o que está em questão aqui. Não havia a presença do Espírito Santo sobre o povo de Deus, constante, eterno. A partir de Cristo, o Consolador habitaria o cristão, coração do crente. Isso se inaugura com o ato de Pentecostes, na festa de Pentecostes. A partir daí, todos que se convertem recebem o Espírito Santo. Porém, lá na Samaria, um povo se converteu, mas não recebeu. E por quê? Porque era um momento singular dos discípulos chegarem lá e eles que receberam o Espírito Santo orarem a Deus e fazer com que o Espírito Santo também alcançassem aqueles, segundo a profecia que Jesus mesmo deu. Em Atos 8? Não. Nós vamos avante para Atos 10. Atos 10, contexto também já conhecido, né? 44. Depois da pregação de Pedro, centurião Cornélio, né? Ainda, verso 44, Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Judéia, Samaria, e agora quem que está recebendo o Espírito Santo?
Judeu achava que era só judeu, recebeu. Mas aí o samaritano, que não era considerado judeu, povo de Deus, recebeu o Espírito Santo também. E aquele que nem falava a mesma língua, recebe o Espírito Santo de Deus pela pregação da palavra, pela conversão a Cristo Jesus. Estamos falando de romanos aqui. Pessoas que não eram crentes, como judeus, digamos assim. Então o contexto, olha, samaritanos que falavam hebraico não receberam um dom de línguas porque não precisava falar. Mas aí no contexto onde nós temos pessoas que não são judeus, que não falam hebraico, para a conversão, para a compreensão da palavra, o que o Espírito Santo de Deus faz? Toma as pessoas e elas passam a falar em outras línguas. Para quê? Para que a palavra de Deus seja pregada. Sou só eu que estou lendo o texto de forma correta e tentando induzir vocês, ou vocês estão entendendo a mesma coisa que eu? Que o Espírito Santo toma as pessoas, preenche os convertidos, mas que a ação, o ato de falar em outras línguas não é algo que vai acontecer sempre. E que na verdade teve uma finalidade muito específica, da pregação da palavra para a conversão daqueles que não a ouviriam, não a compreenderiam, porque não falam a mesma língua. A gente pode ir ainda para Atos 19, se eu não me engano. Atos 19, onde nós vamos ter que, a partir do verso 1, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. De novo, qual que é o contexto? Pessoas que ouviram falar de um Cristo por meio de um tal de João. E qual que era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eles foram batizados nessa profecia. Me arrependo, porque virá o reino dos céus. Eles ouviram Jesus? Não, eles sabiam que Jesus ia vir, mas eles estavam lá longe. Não sabiam eles que Cristo já tinha vindo. Paulo chega até lá e fala: então, vocês estão aqui vivendo o quê? Vocês estão passados já. Vocês têm que entender que a promessa já se cumpriu. Cristo Jesus. E então, agora, crendo em Jesus Cristo, inaugura-se uma nova fase na vida deles, porque agora eles podem receber o quê? O Espírito Santo de Deus, porque eles passam a ser crentes em Cristo. A habilitação para receber o Espírito Santo é crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e eles passam a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, eles recebem a marca, o selo dessa promessa, o Espírito Santo. Mas aí eles vão falar em línguas. Mas aonde que a gente está falando? Estamos falando do contexto de Judá? Estamos falando de um contexto de uma cidade onde as pessoas falam tudo a mesma língua? Não. Estamos aonde? Em Corinto. E o que é Corinto, senão uma cidade portuária? E o que é uma cidade portuária, senão onde passa um monte de gente de tudo quanto é lugar? Portanto, estes 12 homens, aproximadamente,
foram tomados pelo Espírito para quê? Receberam o dom de falar em outras línguas para quê? O próprio texto já explica. Verso 6. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eles receberam o dom de línguas. Com que finalidade? Pregar. Com qual objetivo? Falar de Deus, falar de Cristo, falar da salvação. Para aqueles que falavam outras línguas. O texto dá margem para a gente entender outra coisa? Não. Então, os 4 textos de Atos que falam sobre o Espírito Santo chegar e as pessoas falarem em línguas, ou pelo menos receber o Espírito Santo fora, num momento diferente da conversão, a gente entende. É um momento ímpar, onde as pessoas, primeiro elas conhecem Cristo e ao conhecer a Cristo, elas recebem o Espírito Santo depois. Algo que hoje já é como se fosse um processo automático e natural para todos que estão no nosso tempo. Ao se converter pela pregação da palavra, elas já conhecem tanto Cristo quanto o Espírito, a obra dos dois, e elas são então tomadas pelo Espírito. Só que aí a vida não fica fácil para a gente quando vai para Coríntios. Então agora vamos para Coríntios. E agora vem o desafio, porque Coríntios a gente vai do capítulo 11 até o 14. Agora tem que me superar aqui, né? A gente não vai ler, não vai ter, só de ler aqui já vai passar o tempo que eu tenho para a gente conversar sobre o texto, se a gente for ler todo o texto. Mas eu imagino que os irmãos conhecem bem o que nós estamos falando aqui a partir, não do capítulo 11, mas do capítulo 12, né? A respeito, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Meus irmãos, não sejam ignorantes, sem conhecimento sobre os dons espirituais. Por que que Paulo está se motivando a falar sobre dons espirituais para os coríntios? Vamos lembrar agora? Acabamos de ler Atos 19, o que aconteceu? Em Coríntios, com a pregação de Paulo, ou na conversa de Paulo com a pregação até de Apolo, né? Alguns homens que não criam ainda em Cristo, porque não sabiam que ele já tinha vindo, ao crer em Cristo, receberam o Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Então, pera lá, tem um povo, e aí Corinto tem um monte de problema, então vamos especular agora aqui. Tem gente então lá em Coríntios que olhou para isso e falou: nossa, que legal, parece o Simão Mágico, né? Isso aqui é diferente, isso aqui é interessante. Olha só, eu posso agora falar em várias línguas. E aí começa a ter essa coisa de serem mais espirituais os que fazem coisa A, os que fazem coisa B, os que fazem coisa C. Aí a gente lembra lá de Isaías 28, fala preceito sobre preceito, preceito com preceito, preceito e preceito. Coisas humanas que são feitas por humanos, colocados sobre fardo, que nada tem a ver com Cristo, mas são líderes, pessoas embriagadas, que falam de si mesmas, não falam das verdades. Nós vamos lembrar então de Colossenses capítulo 2, onde Paulo vai falar que por que vocês que morreram para o mundo estão presos aos mandos e desmandos, costumes e costumes de homens. É dentro dessa coisa que nós estamos falando que se insere essa discussão sobre o Espírito e mais do que isso, sobre os dons. Por quê? Porque estão até colocando como se o dom de falar em línguas fosse um negócio da elite, da classe A.
e depois você tem outros crentes com outros dons que são menores, inferiores. Dentro desse arrazoado que Paulo vai falar, verso 4: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Se você tem algo de especial na obra de Deus, é porque Deus quis que você tivesse isso diferente do outro. E a especialidade aqui não é de especial, mas de específico. Algo que Deus dotou você para fazer, porque o outro tem outra coisa para fazer. Paulo está falando, a igreja é de Cristo, o corpo é um só. Mas assim como o nosso corpo tem muitos membros, a igreja tem muitos membros. Se não fosse o nariz, a garganta e o pulmão, o resto do corpo receberia oxigênio? Não. Se não fosse o coração ficar pulsando, o sangue verteria por todo o corpo? Não. E até o nariz, ou até o dedinho do pé, tem a sua importância. E aí Paulo vai discorrer sobre a unidade orgânica da igreja no capítulo 12, chegando lá no final, verso 28, ou melhor, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí Paulo ajuda, mas atrapalha. Porque ele fala assim, ó, os dons são diversos, né? Mas procurai os melhores. Opa, então quer dizer que tem melhor dom. Paulo não ajuda, né? Mas ele vai em sequência, ele não deixa assim. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, ó, veja que ele não está no verso 1 do capítulo 13. Ele está ligado ao 31. Leia de uma forma só. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então, você está agora nessa busca, nesse anseio do que você é, da sua importância no reino de Deus. Então agora eu vou te mostrar um caminho sobremodo excelente, já que você quer buscar os melhores dons. Aí, qual que é o primeiro exemplo que ele dá? Verso 1. Ainda, a igreja toda, ainda em algum momento a gente tinha falado sobre língua dos anjos? Até agora não, né? Até agora não. Paulo complica a nossa vida, né? Por que Paulo veio falar da língua dos anjos aqui? Vamos ler o resto, para ver se vocês entendem o que eu entendo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado. O que Paulo está fazendo aqui, como recurso de linguagem? Ele está exagerando as coisas. Ele está falando de coisas grandiosas. Então, da mesma forma que eu citei outros textos, o verso 1
Ele está falando de que jeito? Da mesma forma, por hipérbole. Concorda comigo? Ele está usando um recurso de exagero. Ainda que eu fale, todos os versículos, ainda que eu fale, ainda que eu faça, ainda que eu tenha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se é que há uma língua dos anjos, se eu falar todas as línguas dos homens e até aquilo que não é dos homens, se for dos anjos, hipérbole, exagero, para chamar atenção. A suma é, em todos eles, se não tiver amor, de nada vale. Qual que é o maior dom? É falar em línguas? É você entregar o seu corpo para ser queimado e distribuir todos os seus bens aos pobres? Esse é o maior dom? O maior dom, portanto, é aqui, ó, é a cabeça. Profetizar, conhecer todos os mistérios e toda a ciência do universo? É isso que é o maior dom? Não. Se não tiver amor, nem mesmo a fé a ponto de transportar montanhas tem valor algum. Porque o amor é sobremodo excelente. Paulo faz uso da hipérbole, faz uso do recurso de extrapolar coisas para exemplificar aquilo que as pessoas julgam como algo grandioso, para falar isso não tem valor algum diante dos olhos de Deus, porque o que vale, o que é maior é o amor. O amor é paciente, é benigno. Verso 4: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Ponto. Ponto e vírgula aqui, mas o amor é maior do que tudo e ele não cessa. E agora veja que ele vai fazer outro recurso de linguagem. O amor não acaba. Agora eu vou falar para vocês as coisas que acabam. Mas, contraponto então, né? Mas, havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era como menino, falava como menino, agia como menino. Agora que eu sou homem, falo das coisas que são próprias de adulto, de homem. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Verso 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. Povo de Coríntios, entenda uma coisa, vocês estão se estapeando por besteira, por bobeira, por coisas que não têm valor diante de Deus. São instrumentos, recursos que o povo de Deus é dotado para a obra de Deus. O valor não está em você, o valor está no Espírito Santo de Deus que age em você, por meio de você, para a obra de Deus. Ele é o Espírito de Pentecostes. Ele é o Espírito da colheita, Pentecostes colheita. Ele é o Espírito de fazer as coisas acontecerem no reino de Deus. Você é instrumento. Você é chave de fenda. Você é furadeira. Você é serrote. Você só é usado por Deus. O valor que você tem é Deus quem lhe atribui. Portanto, a chave de fenda não pode falar para o serrote, não precisamos de serrote. Porque se você tiver que cortar uma árvore, não vai ser a chave de fenda que vai conseguir fazer isso. Ou vai demorar muito e vai estragar a madeira. Percebe? Cada um tem o seu lugar. Porque Deus escolheu cada um com um fim proveitoso para a sua obra, não para se vangloriar. E se você acha que existem coisas que você, homem, pode fazer, que são coisas grandiosas,
e aos olhos dos homens parecem coisas grandiosas, tudo isso não é maior do que o amor de Deus e o amor que você deve ter pelas pessoas. O amor não cessa, mas havendo profecias, pregações, elas vão cessar, porque com Cristo, na eternidade, vai precisar pregar o quê? É Cristo que vai estar lá, é o Espírito Santo de Deus que vai estar lá, é Deus ao vivo e a cores. Por que a gente vai ter que pregar? O pastor não vai ter função lá no céu, não vai ter mais. Não haverá mais necessidade de profecia, vai passar. Vai haver a necessidade de falar em outras línguas? Também não. Por mais que eu possa falar 13 idiomas diferentes, no céu não vai ter valor nenhum. Porque antes da Torre de Babel, o que acontecia? Todos falavam a mesma língua. Todo mundo falava a mesma língua. No céu vai todo mundo falar a mesma língua. Portanto, vai ter que saber aprender inglês, japonês, russo. Não, todo mundo vai falar a mesma língua. Havendo línguas, cessarão. Tudo que nós temos hoje, diante deste mundo corrompido pelo pecado, não existirá na glória eterna. Mas uma coisa que existe hoje e vai continuar existindo, é o amor de Deus. Porque o amor não passará. E ele encerra: hoje permanece a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança, coisas projetadas, concorda comigo? E o amor. Destes três, o que permanece e o é maior é o amor. Porque vai chegar um momento que eu não vou precisar mais ter fé, porque eu estarei face a face com Deus. Vai chegar um momento que eu não vou precisar mais ter esperança, porque não haverá dor, sofrimento. Eu não terei que esperar, criar expectativas sobre algo, porque eu já recebi tudo que era necessário. Mas o amor de Deus permanece para sempre. Aonde está a língua dos homens e dos anjos aqui? Aonde o ser batizado pelo Espírito Santo de Deus reflete falar em línguas? Aonde na Bíblia, em que local nós vamos encontrar um texto bíblico falando que você só recebe o Espírito Santo de Deus, você só é cheio do Espírito Santo de Deus, como regra para todos os crentes, quando você fala em línguas? E eu desafio, não porque eu sou arrogante, mas pela palavra que nós conhecemos e estudamos, pela teologia que nós professamos, desafio: apresente um texto bíblico de Gênesis a Apocalipse que fale sobre a relação do dom de línguas com o batismo do Espírito Santo, diferente do que nós já lemos aqui. Não tem. Apresente um texto bíblico que fale que as pessoas vão receber o Espírito Santo de Deus e elas vão ser tomadas por um fogo que vai fazer com que elas falem coisas que os outros não entendem. Não existe. Ah, não? Tem sim. Você parou no 13, vai para o 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Meu amigo, se você quer ficar falando no meio de um monte de gente em outras línguas, você só está causando confusão, você não está ajudando a pregar a palavra, porque ninguém está te entendendo. Fica quieto, não é para você falar. Porque se é para você falar em outra língua e as outras pessoas entenderem, ao mesmo tempo que vai levantar alguém que fala, o texto vai dizer, ou o Senhor vai levantar alguém que as interprete. E aí então, agora sim a palavra vai ser pregada, porque qual que é a finalidade de falar outras línguas? Mostrar que a pessoa ela é cheia do Espírito? Mostrar que a pessoa ela é mais espiritual do que o outro? Mostrar que a pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus dentro dela? Não. O propósito de falar em outras línguas é que a mensagem seja pregada. Então, se as pessoas estão falando, seja lá que Chupa-Bala House for, e ninguém entende, e ninguém sabe o que é Chupa-Bala House, então por que você está falando?
O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha só, de novo, o que é melhor? Você falar em outras línguas ou você profetizar, falar das coisas de Deus? Fale das coisas de Deus. Por quê? Porque agora você está edificando a igreja, não está recebendo só para si. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis. Seria bom que vocês falassem várias línguas, mas mais do que isso, seria bom que vocês se preocupassem em profetizar, em pregar a palavra, e não em falar outras línguas. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou de doutrina? Verso 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Você ficar falando em outra língua e ficar tocando um instrumento sem saber tocar, não serve de nada, porque ninguém vai entender o que você está tocando, ninguém vai entender o que você está falando, não tem proveito nenhum. É isso que Paulo está falando. Pois se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, verso 9, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estáis como se falasseis ao ar. Sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Olha o pensamento elevado de Paulo, discutindo o significado da língua. Se eu falo e as pessoas não entendem a articulação daquilo que eu faço com o som, num padrão linguístico, de que vale eu fazer uso desse padrão linguístico? De nada. E se eu não tenho condições de chegar numa tribo e falar com aquela tribo na língua deles, como é que eles conhecerão o Evangelho? Como é que eles conhecerão a Cristo? Por isso, existem pessoas que são dotadas por Deus da capacidade de trabalhar com línguas, mas em nenhum momento, nem Paulo e nem nós podemos falar de língua dos anjos. Isso é chegar num padrão que só tem um versículo que vai basear essa história. Nós já lemos e já entendemos ele. Verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais. Então perceba que ele está mantendo a mesma linha lá do 13, do 12. Se vocês querem dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O fim do dom é a edificação da igreja, é a pregação da palavra. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Se eu estou aqui, e aí vem a prática, você vai em igreja, você liga a televisão, igrejas no contexto pentecostal, né, pentecostal, e às vezes até dentro de seara presbiteriana, um monte de gente falando em línguas lá. O que está acontecendo ali? Quem que está sendo edificado? Que palavra está sendo pregada? Quem está saindo dali melhor do que entrou? Não é uma sensação. Nós podemos sentir como fogo consumidor o agir de Deus, mas a obra de Cristo, ela não é sensação. Ela nos dá sensação, mas é algo perene. É algo que fica, constrói, edifica, para usar os termos da palavra de Deus. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Não é um negócio de ficar mantra, de você terminar de falar em línguas e nem você sabe o que você está falando. Não é uma questão de espírito e mente, dos dois. Você tem que saber o que você está falando. É consciência. Paulo em Romanos capítulo 12, apresentei o vosso corpo como culto racional.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não separa nossas emoções do nosso intelecto. Ele age pelas nossas emoções e pelo nosso intelecto, porque é por meio da capacidade que Ele nos dá de compreensão das coisas, que nós compreendemos a palavra, a sua obra, a sua missão para a igreja, para a nossa vida. E se, verso 16, tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Como é que eu falo amém depois de uma oração que eu não entendi nada? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Aí Paulo dá uma batida na mesa. Eu falo muito mais língua do que vocês, e não fico causando divisão na igreja. Eu, apóstolo de Cristo, prefiro falar 5 palavras que vocês vão entender, do que ficar falando 10.000 palavras só para mostrar intelecto, espiritualidade, qualquer coisa assim. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito. E essa lei, sabe qual que é o texto que Paulo está citando agora? Olha lá. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. O que ele está citando? Isaías capítulo 28, que a gente começou a ler. Fechou. Certo? De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Para a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? Ele nem estava aqui para ver o que é o contexto das igrejas pentecostais, neopentecostais e até mesmo algumas igrejas que se dizem cheias do Espírito no contexto das igrejas presbiterianas, calvinistas, batistas ou qualquer coisa assim. Você passa na porta e o que esse povo é? Louco. Se eu entro lá, incrédulo, como é que eu passo a ser crédulo? Se eu entro sem crer e todo mundo fala uma coisa que eu não entendo, como é que eu passo a entender? Não sou eu que estou provocando. Você quer brigar, briga com o apóstolo Paulo, não com esse Paulo, tá? É ele que está provocando a reflexão. Qual o valor de falar em outras línguas sem que ninguém entenda? E se não for para que as outras pessoas, crentes, se edifiquem e os não crentes conheçam a Cristo. Não há valor algum. Não há valor algum. Que fazer, pois, irmãos? Verso 26. Quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro faz revelação, aquele outro língua, outro interpretação. Seja feito tudo para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 4, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Ele está orientando agora o culto. Imagina o que é todo mundo querendo falar, todo mundo querendo pregar, todo mundo querendo fazer tudo. Não. E não dá para todo mundo também. 5, 6 querendo falar, pregar aqui. Não, calma. 1, 2, no máximo 3. Para encerrar, não posso fugir do que está no texto aqui. Não vou fugir fugindo, né? Porque todos podereis profetizar, verso 31, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja.
Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça por ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não o proibais, ou falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não estamos aqui para proibir ninguém que fale em línguas. Mas se você começar a falar em línguas e ninguém vai interpretar, quieta o coração, é só para você. Aí tem um trechinho no meio de tudo isso que Paulo, de novo, ele ajuda, mas ele atrapalha, né? As mulheres, não cabe falar na igreja, fiquem caladas, aprendam em casa. Da onde Paulo tirou isso? Não dá para falar. Ele fala disso em outros lugares? Também não. Tudo que a gente tem são suposições. Talvez, muito em parte, de um contexto muito próximo à realidade da igreja de Corinto. Há um costume, uma tradição, que Paulo não está querendo suplantar nesse momento. Mas, em paralelo a isso, nós temos que lembrar que o próprio Cristo se fez acompanhado de mulheres. E como nós já refletimos na Páscoa há uns dias atrás, quem foram os primeiros, ou as primeiras a ouvirem e verem o próprio Cristo ressurreto? Paulo esteve só ou acompanhado de homens e mulheres durante as suas jornadas missionárias? Homens e mulheres são distintos em gênero, papéis, mas diante da importância de Deus e para a pregação da palavra são iguais. O que nós precisamos, e aí é de uma aula inteira que o pastor que vai dar, porque eu não vou pegar esse BO, né? Temos tempo para analisar esses versículos aqui. O que eu posso afirmar é que não estamos aqui a ponto de trazer de novo um mandamento, regra para toda a igreja, assim como é o dom de línguas. Concorda comigo? Lá que falar em língua de anjos ou qualquer coisa assim. Não dá para trazer uma exceção como regra geral. Tá certo? Então, só para pacificar o coração das mulheres. Vocês ainda podem responder as minhas perguntas na escola dominical. Espero que o façam assim. Tá certo? Alguma dúvida, meus irmãos? Se você citar anjo, falar anjo comunicando com o ser humano, ele está falando com a língua que a pessoa está falando. O que é esse tal de língua de anjos? Hipérbole. Alguma coisa que está exagerando, extrapolando a compreensão. Você acha que falar a língua dos homens é algo normal, então vamos para a língua dos anjos, que é algo maior. Não, isso tudo sem amor de nada vale. Recurso de linguagem para exagerar e mostrar que o que vale de fato é o amor. Nós vamos já caminhar para o encerramento. As crianças tiveram uma atividade diferenciada.